paz do Senhor, meu nome é Jonas Cardoso e vamos estudar a matéria do Pentateuco nessa ocasião e dizer que é uma matéria que nos convida a fazer uma análise mais pormenorizada dos primeiros 5 livros da Bíblia. O aluno já estudou a matéria Panorama do Antigo Testamento, então a visão panorâmica desses 5 livros você já teve, já estudou, já meditou. E agora nós voltamos a estudar os livros da Bíblia. A partir dessa matéria aqui, nós vamos estudar os livros da Bíblia em sequência, pelas separações que o aluno estudou, o Pentateuco, livros históricos e depois a matéria Poéticos e Profetas. Nisso vai fechar o Antigo Testamento e depois começaremos o Novo Testamento. Então, agora que vamos estudar um pouquinho mais pormenorizado, eu convido você, aluno, a pegar a sua Bíblia de estudo, a sua Bíblia que você costuma utilizar para acompanhar a matéria, a apostila, e fazer anotações. Se você tem o costume de fazer anotação na Bíblia, faça na Bíblia, se faz num caderno, num tablet, fazer anotações para que essa visão que você vai ter dos livros da Bíblia possa ficar melhor gravado na sua mente. É um momento do aluno ter as histórias do Antigo Testamento, não vou dizer decor, porque bastante coisa que tem na Bíblia, mas pelo menos um cronograma, né, uma cronologia dos fatos que aconteceram na Bíblia Sagrada. Isso vai facilitar para você, na sua vida cristã, o entendimento da Bíblia Sagrada, tá ok? Então nós vamos começar a matéria do Pentateuco, e a palavra Pentateuco, ela quer dizer 5 livros, Pentateucos. E ela vai compreender os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. E o que nós vamos ver aqui nessa primeira parte da videoaula, nós vamos ver Gênesis nessa primeira parte. E para que o aluno tenha um bom aproveitamento, vamos olhar para o livro de Gênesis não somente pela sua história. O fator histórico vai ser uma das ferramentas que nós vamos usar para estudar a matéria, mas também as questões filosóficas, as questões éticas, as questões teológicas, a geografia do local. Essas ferramentas que o aluno estudou, aprendeu em hermenêutica, nós precisaremos utilizar, porque dentro da história do Gênesis vai ter fatos que vão exigir uma reflexão, um raciocínio. Então, citando um exemplo, vamos ver aqui Adão e Eva em Gênesis. Só que dentro da história de Adão e Eva nós temos conceitos de certo e errado, de bom e mal, de pecado, de perdão. Então é necessário olhar para Gênesis também com um pensamento reflexivo. Se você vê que Gênesis ele traz no seu bojo a história do início, o início de tudo, você vai então perceber que se trata de uma questão filosófica e também teológica muito grande. Por quê? Porque o Gênesis, a palavra Gênesis, quer dizer origem, origem de tudo. Se nós tivéssemos uma visão não cristã, não crente num ser superior, se fosse uma visão de um ateu, por exemplo, ele vai dizer que nós viemos de uma explosão cósmica, porque isso daí é o que a ciência diz. Então, viemos de uma explosão cósmica. Dentro dessa explosão cósmica, os gases se uniram, a matéria se uniu, formou aquela bola incandescente esfriou, virou rocha, e ali começou então, os gases que estavam em volta viraram a água, e ali nasceu o planeta Terra. Então esse cosmos nasceu o planeta Terra. Essa vai ser a visão de um ateu,
a visão do Big Bang, da explosão da matéria e tudo mais. E depois disso, um ateu vai dizer que nós viemos da evolução das espécies. O mais apto ou o mais forte, geralmente o mais apto, ele foi sobrevivendo, deixando para trás versões não evoluídas da sua espécie e foi evoluindo, passando lá pelo primata, o macaco, chegando até o ser humano, chegando até onde nós estamos hoje. Essa vai ser a visão de um ateu. Então, quando falamos de Gênesis, falamos de uma origem, mas origem de quê? Origem de tudo, origem de todas as coisas. E nós vamos precisar aqui então ver a parte científica também, um pouquinho dos argumentos científicos. Eu quero deixar aqui uma dica de leitura para você, aluno, essa parte que trata mais da ciência das coisas. São 2 livros. Um deles é Examine as Evidências e o outro é uma pergunta, o nome do livro, E Agora? Como Viveremos? Tá ok? São dicas de 2 livros que eu gostaria de deixar para que você entre um pouquinho também na visão científica. Os argumentos científicos da Bíblia são livros muito bons, não deixe de adquirir e de ler estes livros. Então, qual a importância do livro de Gênesis? Ele ocupa um lugar muito importante e apropriado. Por quê? Porque ele fala do começo, e dentro desse começo nós temos a criação do universo, a criação da vida humana, a queda, o dilúvio, que foi um começar de novo da humanidade, e depois do dilúvio nós vemos, então, vai chegar a parte de Abraão e começa a história de Israel. Então o livro de Gênesis ele começa com uma visão geral da humanidade. A humanidade se dispersa, peca. A Bíblia fala que nos tempos de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Isso quer dizer, casavam, descasavam, casavam de novo, no sentido de que já não havia mais uma questão moral, uma obediência moral segundo a vontade de Deus. Eles começaram a fazer o que bem parecia aos seus olhos, o que cada um queria. Então Deus, na época de Noé, resolve fazer o dilúvio. Quando o dilúvio acontece, Deus dá mais uma chance para a humanidade. E a partir dali a humanidade volta a pecar de novo. Mas Deus decide não exterminar a humanidade ali novamente. O que ele faz? Ele chama Abraão e a partir de Abraão, Deus disse que faria uma nação. E ele fez uma nação. E essa nação seria uma nação modelo para que todas as outras nações em volta pudessem se espelhar, pudessem imitar as obras, ver a importância de um só Deus, a importância do monoteísmo e se voltassem para Deus. Mas nós vamos ver que esse plano em Israel não foi possível se cumprir e a Bíblia diz por causa da dureza do coração dos judeus. Ok? Então você tem aí na sua apostila e vai falar da extensão geográfica de Gênesis. A extensão geográfica é dentro da Mesopotâmia. Dentro da Mesopotâmia. Esse é o nome do local entre os rios Tigre e Eufrates. Você pode dar uma pesquisada aí na internet, a foto, e ver o mapa. Entre o rio Tigre e Eufrates, essa é a região chamada Mesopotâmia. Nós também vamos estudar daqui a alguns dias a matéria Geografia Bíblica e nós vamos explicar com detalhes cada uma dessas partes. Então, a criação, o livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia dá um princípio. E a Bíblia dá esse princípio junto com a criação. A ciência vai dizer que tempo e espaço nasceram juntos. É um argumento que vem a comprovar que algo foi criado. Então, por mais que a teoria do Big Bang diga que foi uma explosão, mas uma explosão de quê? De quê? O que foi essa explosão? Baseada em quê? Então, se a gente começar a voltar à matéria, regredir a matéria, nós vamos ver que tudo foi criado a partir de alguma coisa. Tudo foi criado a partir de algo. E aí você vai voltando às partes materiais
e vai regredindo, 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 vai chegar uma hora que vai dizer, mas de onde vieram os animais? De onde vieram as árvores? De onde veio a terra? De onde veio a água? De onde veio o cosmos? Porque tudo foi criado a partir de uma coisa. Então, essa criação que vem do nada, ela tem por nome criação ex nihilo. Criação ex nihilo, que quer dizer criado a partir do nada. Como assim criado a partir do nada? Quando Deus criou as coisas, tudo que existe, Deus em si próprio, usando a sua própria onipotência, Deus, ele disse que haja a luz, que haja os luminares, que haja separação entre a terra e as águas, que haja a separação entre a terra e o firmamento, que haja seres viventes. Tudo Deus criou a partir do nada. Então, cientificamente, não tem como você comprovar que uma coisa não veio do nada. Por quê? Porque a partir dela ter vindo do nada, ela teve que ser criada por alguém. Então você está me assistindo através de um aparelho eletrônico. Alguém criou esse aparelho eletrônico. Você está numa casa, ou está ouvindo no carro, você está dentro de algum lugar agora. Esse lugar foi criado por alguém. A roupa que vestimos foi criado por alguém. Tudo que existe foi criado por alguém. Então, não tem como dizer que nada vem do nada, a não ser que um ser inteligente tenha criado isso. Como a ciência nega a existência desse ser inteligente, eles preferem contar a história. Você pode pegar os livros de ciência, eles vão contar a história sempre a partir da explosão. Houve uma explosão da matéria. Mas que matéria era essa? De onde veio essa matéria? É uma pergunta que a ciência não responde. E para nós que somos crentes em Deus, para nós que somos crentes na Bíblia Sagrada, é muito fácil de explicar que Deus, um ser inteligente, criou o universo, tão complexo esse universo, criou o planeta Terra, tão complexo, porém tão perfeito para a vida humana. A vida humana se dá bem aqui na Terra. Quando ele criou o homem, a criação do homem, nós vemos então que ele já não cria o homem do nada, mas ele cria o homem formando o homem a partir do pó da terra. A partir dali, Deus cria o boneco, Deus faz o boneco a partir dali. E quando ele cria esse boneco, ele sopra no homem o seu fôlego de vida. Deus dá do seu espírito de vida para o homem. E a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Feito o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu poderes ao homem. Poder de pensar, poder de raciocinar, poder de querer, poder de vontade, poder de sentir, ter sentimentos, poder de se comunicar com uma linguagem complexa. Hoje fala-se português, fala-se japonês, inglês, tagalog, espanhol, línguas tão diferentes uma das outras, mas que são entendíveis. O cérebro humano é uma máquina muito complexa, nenhum computador do mundo, do mais avançado que seja, pode fazer as funções que um cérebro faz. Nenhum robô pode fazer esses movimentos que eu faço com as mãos tão naturalmente. Para fazer o mínimo é muito complexo. Então, quando Deus criou os seres humanos, Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele fez o homem a partir do pó da terra. Então Deus usou. E aí vai dizer que aí dá o início à primeira dispensação. O aluno se lembra que falamos sobre dispensação já no nosso curso. A primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. O homem e a mulher, eles eram inocentes diante do mal, não tinham a malícia, não conheciam o pecado. Eles eram perfeitos. Por isso eu disse que é uma matéria que, Gênesis, que a gente tem que olhar com esse olhar científico, histórico, filosófico e geográfico, para a gente poder entender e situar a importância desse livro para o nosso entendimento, a nossa compreensão
da Bíblia Sagrada. Então Deus, ele se dá a revelar para o homem. E o ser humano, Adão, ele decide e desobedece a Deus. Na sua ordem, conhecemos a história. E quando ele desobedece e come do fruto, o homem diretamente de Deus havia recebido a ordem para que não comesse do fruto. A Bíblia não mostra a mulher recebendo essa ordem de Deus, mas o homem recebendo a ordem de Deus. E a mulher come primeiro, lembramos que estava aqui na inocência, come do fruto, entrega a Adão, que já mais consciente, peca deliberadamente contra Deus, através do livre-arbítrio, e assim os seus olhos se enchem do pecado, da concupiscência, do mal, dos olhos, da carne, da vida. E ele se vê agora, apesar de ser em imagem e semelhança de Deus, já agora um ser que caiu do pecado. Foi uma queda, a queda do homem. Mas vejamos a complexidade do livro de Gênesis. Que ele fala da origem, mas é um livro cheio de profecias que vão se cumprir lá no Novo Testamento. Assim que o ser humano peca e Deus dá a sentença para Adão e Eva, assim que é dada a sentença, já é mencionado que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Já ali, no primeiro casal, é profetizado que viria o Messias. Esse Messias é Jesus, que pisaria a cabeça da serpente, que lá no Novo Testamento vai ser chamado de dragão também, que representa Satanás, representa a astúcia, representa o inimigo das nossas almas, o adversário, mas ali já é profetizado que Cristo viria. Por que isso é importante? Porque nós percebemos aqui, isso aqui é algo que os ateus não aceitam, mas nós cristãos aceitamos, que Deus já tinha um propósito em todas as coisas. Deus é soberano e ele já tinha um propósito. Conforme estudamos, o aluno estudou em soteriologia, não é um Deus fatalista. Já determinou quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, não, isso é fatalismo. Mas Deus é soberano e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já havia entregado o Cordeiro para morrer por nós. Então, desde a criação, Deus já sabia do percurso que a humanidade levaria. Então, fica aqui uma palavra de consolo. Nós, estudantes da Bíblia, confiemos em Deus pela segurança das Escrituras, tá ok? Pela segurança da palavra. Não vamos jamais nos abalar, nos abater, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. No capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 8, nós vemos a degradação moral da raça humana e o dilúvio. Como nós estamos falando de alguns termos científicos, o dilúvio ele é um mistério, não tem como nós comprovarmos a existência, que existiu o dilúvio comprovadamente ainda, mas nós temos muitas evidências, por isso que eu dei aquele nome do livro como Examine as Evidências. Existe prova e existe evidência. Então uma prova cientificamente é eu ver de fato a prova daquele ocorrido, daquele fato. Eu vi a prova. Mas às vezes eu não tenho a prova, mas eu tenho evidências, não é? Uma pegada no chão que leva até a conclusão da história. São evidências. E essas evidências são importantes. Elas são importantes e fazem parte desse estudo bíblico, examinar as evidências. Então algumas coisas não podemos provar, mas há evidências daquilo ali. Então, por exemplo, uma das coisas que se conta no dilúvio, eu não estou me prendendo, aluno, na história, em recontar a história, porque o aluno já conhece a história. Você tem a Bíblia, pode ler também a história. Eu quero mais falar sobre a história, tá? Então nós vemos, por exemplo, no dilúvio, que 150 dias para as águas baixarem, que as águas vieram de cima, como também de baixo, a terra se rompeu, veio água de baixo. E
a arca levantou, tudo que era verde se cobriu, e ela para no Monte Ararat, 800 quilômetros longe de onde ela subiu, de onde ela levantou por causa da água, a uma altura muito grande. Então, esse tanto de água para levantar a arca a essa altura, cientificamente, os cientistas dizem que é impossível. Porém, quais são as evidências que nos levam a ter tranquilidade para acreditar na história da Arca de Noé? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, que o Novo Testamento fala de Noé. Muitas vezes, o Novo Testamento fala de Noé. E quando fala de Noé, não fala como um personagem de uma historinha, mas fala como um fato. Então, o Novo Testamento valida a história de Noé. E aí vamos para as evidências. Em muitos lugares da região local, ali daquele pedaço do globo, existem erosões que foram causadas por água, por muita água, e que não tem como explicar se não fosse causado por água. Existem fósseis de animais marinhos em lugares, em rochas, em lugares desérticos. Como que um fóssil de um peixe vai parar num lugar desértico? Então, essas evidências geológicas, né, que é na Terra, geológica, elas nos trazem uma evidência de que houve sim um dilúvio. Outra evidência são as evidências culturais. Por exemplo, outras culturas também contam histórias de um barco que levantou por causa de muitas águas, de uma enchente, pelo menos naquele campo, naquela terra ali. Existem duas versões para o dilúvio. Uma delas é que foi global, o globo inteiro, o planeta Terra inteiro ficou cheio de água. E outra versão é que foi local, ou seja, só naquele espaço ali, aquela quilometragem abrangendo aquele lugar do mundo antigo, é que foi cheio de água. Seja como for, nós sabemos que Deus sim enviou um dilúvio como julgamento para aquele pessoal que estava ali naquela época, tá ok? E nós vemos aqui, quando passa o dilúvio, no capítulo 11, a dispersão das nações, a torre de Babel, Babel que significa confusão, o povo colocou no coração que faria uma torre que não estaria mais à mercê de um dilúvio. Então eles pensaram, vamos fazer uma torre e vamos escapar de qualquer possível outro dilúvio que venha acontecer. Então Deus vai até ali, a palavra até fala da trindade, né? Desçamos para ver o que faz o homem, dá a entender a trindade, está no plural, e Deus confunde os idiomas dos seres humanos. E ali há uma dispersão pela terra. É um ponto interessante esse aqui, porque ele não só explica a variedade de idiomas e de povos que existem hoje, diferenças biológicas até, cor de pele, os olhos e tudo mais, a cor do cabelo, essas diferenças biológicas, porque por muito tempo numa região o seu corpo se adequa àquela região, àquela realidade, aquele clima, mas também explica, por exemplo, de onde vieram, não sabemos dizer até hoje, mas de onde vieram os índios brasileiros? A história sempre conta, não é verdade? Que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e encontrou os índios. Mas de onde vieram esses índios? A história não fala. O aluno pode pesquisar aí na internet. Arqueologia no Brasil, os fenícios no Brasil, que tem inscrições de 1000 anos antes de Cristo na América do Sul. Então, esses povos que se mexeram durante esse período da história, que ninguém sabe como, porque a escrita ainda não havia sido desenvolvida, eles foram de onde vieram os japoneses, segundo a história, segundo alguns acreditam, vieram da Mongólia, dos mongóis, e por aí vai. Os aborígenes, de onde vieram essas tribos indígenas bem tão primitivas e com idiomas tão diferentes. Então, são evidências que a ciência não pode provar.
nem a favor e nem contra, por enquanto. Mas são evidências a favor da palavra de Deus. E o ponto mais forte é que tudo isso aqui que nós falamos no início de Gênesis, a origem, Jesus e os apóstolos confirmaram no Novo Testamento. Se eles confirmaram no Novo Testamento como fato, não tem por que nós duvidarmos, porque a Bíblia não se prende à necessidade de se explicar. Ela se prende à necessidade de transmitir a revelação de Deus. A Bíblia não está aqui para ficar explicando as nossas curiosidades, mas a Bíblia está aqui para falar sobre a salvação em Cristo. Então, passado o tempo da inocência, quando o homem peca, vem a dispensação da consciência. Quando chega ali em Noé, o governo humano. E agora nós vamos ver aqui os patriarcas. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a história dos patriarcas. E aí, não precisa eu aqui ficar falando toda a história dos patriarcas, porque o aluno já conhece a história, Abraão, Isaac, Jacó, e depois nós vamos colocar também José. Embora José não tenha herdado tribo, mas José é quem fecha a história do Gênesis. Esses 4 homens são os patriarcas que Deus chamou, escolheu, a começar por Abraão, para fazer deles e da família deles, dos descendentes deles, uma nação que fosse uma nação modelo, conforme já falei. Essa nação modelo atrairia as outras nações. Então Deus começa com Abraão. Abraão, ele vem de Ur dos Caldeus. O apóstolo Paulo vai falar isso. Olha, judeus, vocês ficam se garantindo que são judeus descendentes de Abraão, mas até o próprio Abraão não era judeu. O próprio Abraão, ele veio de Ur dos Caldeus. Então lá de onde nos nossos dias seria o Iraque, Abraão veio de lá. Então Deus chamou um homem de lá para que herdasse terra, a Canaã, e os seus descendentes fossem uma nação. Nós vemos a história, e conhecemos a história de Abraão, que ele obedece a Deus pela fé. E é por fé que ele obedece, por crer no invisível, no Deus que falava com ele. Abraão, ele caminha, e embora ele tenha recebido a promessa de que sua descendência herdaria uma terra, ele próprio não herdou terra nenhuma, a não ser a terra que ele comprou, onde ele foi enterrado. Mas Abraão não entrou na terra prometida para possuí-la. É a sua descendência quem vai possuir depois. Então, a história de Abraão, ele é o pai da fé, ele é o amigo de Deus. Abraão que, infelizmente, quando se viu apertado, ele mentiu por 2 vezes e teve problemas por causa disso, a respeito da sua esposa. Mas Abraão sempre voltou-se para Deus. Onde Abraão ia, onde ele parava, ele erguia um altar de agradecimento a Deus. Então ele é o primeiro patriarca. Então a Bíblia em Gênesis, ela vai trazer para a gente essa história do povo que nasce. É o povo de Israel que nasce e ali a nação ela ganha uma forma. E essa forma vem através dos patriarcas, certo? O segundo patriarca é Isaac, o filho de Abraão. E Isaac, ele tem aqui um momento que é bastante peculiar, que ele comete o mesmo erro do pai, falando que Rebeca não era sua esposa. E, enfim, esse fato aí mostra como que a importância de um pai na vida de um filho, e ele cometendo até o mesmo erro. Mas ele se mantém fiel a Deus, se mantém fiel à promessa. Isaac prospera diante dos seus inimigos, e ele, tendo os seus dois filhos com Rebeca, que também era estéril, a mesma história de Sara, Esaú e Jacó, ele dá essa sequência, ele faz essa passagem para um estágio onde em Jacó Deus iria ampliar esses descendentes. Então Abraão teve filho bem resumido,
que é o filho da promessa, né? Isaac. Isaac também teve ali os 2 filhos que desde a barriga da mãe já brigavam, conhecemos a história. Porém, em Jacó, eles crescem, Jacó tem filhos e uma filha, e esses filhos vão virar tribos que cresceram. Nós vamos ver então as 12 tribos, dentro daquelas 12 tribos que temos ali, não tem o nome da filha, que não herdou, não virou tribo, e nós temos José, que não herda também nome de José, não tem a tribo de José, mas os filhos de José, Efraim e Manassés, herdam tribo, tem o seu nome como tribo. E também a tribo de Levi. Os levitas não herdam terra, eles herdam cidades dentro das outras tribos. Então, quando os filhos de Jacó, agora aqui em José, conhecemos a história, não precisamos repetir, mas somente aqui, resumido. Quando José se torna o governador do Egito, e Jacó, já no finzinho do livro, vem com seus filhos e a sua casa, eles vão ali para o Egito, cerca de 70 almas, diz a Bíblia. Então, um número resumido de pessoas, e tem um fato interessante, que José diz para os seus irmãos: Deus me enviou à frente de vocês para bem, para guardar. Foi um plano de Deus, e aconteceu de vocês me venderem e tudo mais, mas agora a nossa família está a salvo. Então Deus preserva ali no Egito o seu plano, o seu projeto. Deus ele guarda ali o seu projeto. Qual era o projeto de Deus? Em Abraão, fazer uma família, essa família virar uma nação e essa nação ser a nação modelo. Assim termina o livro de Gênesis. Termina com esse panorama aqui que nós fizemos. Então, já para encerrar aqui essa primeira parte, qual a importância do livro de Gênesis? É simples, a origem de todas as coisas. A origem, é o livro que nos dá a origem. Se você tem gosto pela ciência e por artigos científicos, muito bom, continue. Se você não tem, aluno, nenhum gosto, nunca se interessou por artigos científicos, eu te convido, leia estes 2 livros que eu mencionei e passe a ter alguns argumentos também de ciência, para que você tenha certeza, convicção, e com a sua fé e a sua convicção, sempre que você for conversar com alguém, você não vai ficar por fora, você vai ter argumentos de evidências para mostrar para a pessoa. Nada vem do nada, nada vem do nada. Se existia uma matéria do Big Bang, alguém criou essa matéria do Big Bang. Gênesis nos mostra isso e depois mostra agora o plano de Deus, que nós vamos continuar vendo na segunda parte, a família de Abraão, os judeus, os hebreus, os israelitas. Tá ok? Até daqui a pouco.